Olá, amigos, que todos tenham um belo dia ao lado do Salvador Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, na segunda-feira, 20 de junho, a lição 13, ela tem como título Jacó se estabelece no Egito. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 47. E ali nós vemos que Jacó, ao chegar ao Egito e fixar moradia com a sua família, depois assim de uma longa viagem cansativa, José, o seu filho, foi até o faraó informar que seu pai e seus irmãos já estavam nos seus domínios na terra de Gósen, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 47, versículo 1. E ele aproveita, e leva seus 5 irmãos no palácio e os ensinou como deveria se portar, diante do grande monarca, e que o que eles deviam dizer e como proceder diante desse governante, desse faraó. E que eles deveriam mencionar que eles eram peregrinos na terra do Egito, e que eles não vieram sim para ser habitantes permanentes ali. E assim eles estavam reservando o direito de sair quando eles quisessem. E que eles deveriam falar que a profissão deles era de apacentar rebanhos, e que cujo motivo que eles estavam ali, habitando no Egito, era que a fome severa que estava atingindo o mundo, e principalmente a terra de Canaã, e eles estavam fugindo dessa fome, que está lá em Gênesis, seu capítulo 47, versículo 4. E assim os irmãos de José o fizeram diante do faraó, poupando que os irmãos de José caíssem de tentações lá no Egito. Assim eles ficariam isolados da cidade grande e ficariam na zona rural junto com o seu irmão. O rei lhes indicou os melhores locais para residirem. Ele deu até incentivos para que eles não se tornassem mendigos, como muitos que vinham para o Egito em busca de trabalho, de ganhos, e acabavam caindo, dependendo da generosidade de outras pessoas. E por isso que o monarca alertou aos irmãos de José, para que eles não acontecesse isso, como era costume dos estrangeiros acontecerem. Porque eles ficavam encantados com o Egito, e não sabiam administrar as coisas que ganhavam lá. E isto, o grande monarca do Egito, o faraó, falou isto com sabedoria. E José levou seu pai Jacó para conhecer e apresentar também ao faraó. E uma ocasião muito especial. E ao chegar lá, Jacó abençoou o faraó, que está lá em Gênesis, no capítulo 47, versículo 7. Embora Jacó fosse estrangeiro, e ele humildemente abençoa aquele grande monarca do Egito. O interessante é que na Bíblia fala que Jacó se apresentou onde normalmente na época o uso desta palavra era dada para sacerdotes, que está lá em Levíticos 14, versículo 11. E ali no Egito, a função de sacerdote era do faraó, era a exclusividade do faraó. E com isto nós vemos aqui a condição superior que se encontrou Jacó ao abençoar o faraó, ao dar bênçãos a uma autoridade. E é claro que nós estamos falando no sentido espiritual, porque na Bíblia assim diz, que está lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 19. E a Bíblia ainda diz também que o maior é quem abençoa o menor, que também está
em Gênesis 14. E o faraó com Jacó, eles continuaram assim numa conversa assim bastante amigável, amistosa. E o monarca pergunta a idade, né, do Jacó. E a resposta de Jacó foi realmente sim muito interessante. Vejam o que ele diz. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Pouco e mais foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações, que está lá em Gênesis, capítulo 47, versículo 9. Percebam, né, que Jacó informa a sua idade assim correta, e ele fala assim que são anos de peregrinações, e é o mesmo que ele também fala da vida de seus pais, né? Dizendo que a vida dos seus pais foram todos peregrinos, né? Em outras palavras, Jacó estava afirmando que a tal vida de seus pais, né, e a sua vida era de um estrangeiro nesse mundo. Embora a sua descendência fosse herdeira assim, de uma promessa, de uma aliança que Deus fez para com eles, né, que incluía a posse, né, da terra prometida, principalmente, né, dos patriarcas, né, de Israel, mas eles esperavam ser muito mais, porque a pátria que eles esperavam, sim, é na Canaã celestial, ou seja, no céu. E o que vemos assim nessa lição de Gênesis, seu capítulo 47, são três coisas assim muito importantes que servem para a nossa vida espiritual. Que nós precisamos ser cautelosos, né, com as nossas associações com pessoas, né, na escolha do lugar onde nós vamos morar, onde vai residir assim com a nossa família, aonde nós vamos trabalhar e o rol de amigos, para que nada dessas pessoas nem a sociedade venha interferir na sua vida espiritual e nem que você caia em enganos. Isso realmente é uma sabedoria. Aqui, né, ele usou o José, né, usou de sabedoria e de prudência, né, para com a sua família, os seus irmãos, para que eles pudessem morar, né, serem pastores de rebanho e morar mais na zona rural, né, fora da grande cidade, para que eles não venham pegar costumes, idolatria, e que eles possam cair em tentação. Assim eles tinham uma distância segura, né, dos egípcios, e por isso que ele mandou falar ao faraó que eles eram pastores de rebanhos. O segundo ponto que eu vi aqui nessa lição é o fato de nós não comungarmos assim com a mesma religião, o estilo assim, de vida das demais pessoas, não impede assim de nós sermos assim uma bênção na vida das pessoas, de nós trazermos para eles conhecerem a verdade, de nós abençoarmos as demais pessoas, como Jacó fez, como José também fez. O mesmo Jacó, né, ele não apoiava o paganismo de Faraó, mas nem por isso ele deixou de ter contato assim e falando daquilo que ele acreditava, e nem deixou de abençoá-lo, de testemunhar do Criador e Mantenedor do Universo. Ali ele teve uma oportunidade, um testemunho vivo para o Faraó. E o terceiro ponto que nós vemos nessa lição é que os filhos do reino, que somos nós, não se deslumbram assim com os tesouros deste mundo, mas almejam os tesouros dos céus, né?
não quer dizer que você não pode ter bens, porque o próprio José, com a fome que assolou lá no Egito, ele ganhou muito dinheiro, ele teve muitos bens, riquezas, mas nunca e jamais ele deixou que essas riquezas tomassem o primeiro lugar de Deus na vida delas. Primeiro lugar é Deus. E Jesus, em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 19, ele diz lá: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas os valores espirituais não tem quem tire de nós. É isso que ele quer dizer. Você pode ter bem, sim, mas não deixar que essas coisas tomem o lugar, que nós começamos a idolatrar as coisas materiais, idolatrar outras coisas no lugar de Deus, e se afastamos e poderemos estar perdidos. Por isso que é importante nós separarmos bem as coisas materiais das coisas espirituais. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e possa deixar que o Espírito Santo fale em seu coração e que você possa ouvir, que você possa se afastar dessas coisas do mundo que não deixam você adorar primeiramente a Deus. O que Deus quer fazer é te dar um presente que chama salvação, que Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.